Olá, tudo bem? Como vai você? Continuando hoje a nossa série de vídeos sobre o Livro dos Espíritos, hoje a gente vai falar da origem e da natureza dos espíritos. O que é um espírito? O Livro dos Espíritos já definiu, em alguns vídeos anteriores a gente estudou isso, que o espírito é o princípio inteligente da criação. E aqui a nova definição, né, ou uma definição um pouco mais aprofundada, é que os espíritos são os seres inteligentes da criação. E qual a diferença? É que aqui a gente já está falando que é um ser inteligente, então é algo que já é individual. Um princípio inteligente ainda seria um princípio, algo que ainda não se desenvolveu. Aqui a gente já está falando que são seres inteligentes. Então o próprio Livro dos Espíritos vai aprofundando na definição de o que é o espírito. Então, segundo essa definição que agora o Livro dos Espíritos apresenta, os espíritos então são os seres inteligentes da criação e, por consequência, o próprio Livro dos Espíritos, aqui os espíritos esclarecem, é que os espíritos são então a individualização do princípio inteligente. Então, conforme esse princípio vai se individualizando, ou seja, vai se tornando um ser à parte na criação, ele vai se tornando um espírito. Então esse é o processo. A gente tem a inteligência universal, que a gente estudou anteriormente, que é uma inteligência provida, entre aspas, por Deus, uma inteligência que compreende o universo todo e está no universo todo e pode ser acessada. Essa inteligência universal dá origem a um princípio inteligente, que já é algo não à parte, mas já é separado da inteligência universal, embora conectado com ela, e esse princípio inteligente, ao se desenvolver, ou seja, ao adquirir uma individualidade, ao se tornar um ser, ele se torna então um espírito, se torna um indivíduo, criado então por Deus, a partir da inteligência universal, que está disponível no universo, e que é então segmentada para um princípio inteligente e que é desenvolvido para um ser espiritual, ou seja, para um espírito. Então esse processo de individualização do princípio inteligente é que dá origem ao espírito. Então a gente percebe esse processo na natureza, por exemplo. A gente tem desde dos elementos mais rústicos da natureza, um ser mineral, por exemplo, que ainda não apresenta inteligência em si, mas apresenta ali princípios que serão desenvolvidos posteriormente para adquirir uma inteligência. Isso a gente vai vendo um pouquinho mais adiante no Livro dos Espíritos. Depois a gente tem um ser vegetal que já possui alguns rudimentos de inteligência ali instintivos, né, para a própria sobrevivência. Posteriormente a gente tem os animais, e nos animais a gente tem uma graduação infinita de níveis de inteligência, desde lá de uma ameba até um animal hoje que convive com a gente, um cachorro, um cavalo, que já tem uma inteligência bem mais desenvolvida, já vemos rudimentos de sentimentos nesses seres, né? Até nós homens que já temos inteligência, temos consciência, temos sentimentos. Então já é um espírito mais complexo e bem mais individualizado do que, por exemplo, um cachorro. E o cachorro, por exemplo, comparado com um animal mais rudimentar, um peixe, por exemplo, que ainda é menos individualizado, vive bem mais em grupo, né? Então a gente vê essa graduação na natureza e também vê essa graduação até chegar em nós, seres humanos. E não para por aí, esse processo continua. Agora a gente, como ser humano, a gente está num processo de aquisição de mais consciência, de autoconhecimento, de conhecer o nosso inconsciente, que é aquela parte do nosso... a definição não é exatamente essa, mas é a parte da nossa consciência que a gente não acessa diretamente. Então, é uma parte nossa, da nossa psique, essa seria a definição mais correta, da nossa mente, que a gente não tem acesso, mas que com o passar da evolução a gente vai acessando e vai se conhecendo e vai se desenvolvendo e se tornando cada vez um indivíduo mais pleno, mais dono das suas próprias potencialidades. Então esse é o nosso processo
de individualização, né, ao longo dos milênios no porvir, até que a gente se torne um ser totalmente integrado com as nossas potencialidades. E esse ser é um espírito que já é um espírito de luz, um espírito evoluído, um espírito puro, conforme a gente vai ver mais adiante no Livro dos Espíritos, quando a gente estudar a classificação dos espíritos, as diferentes graus evolutivos dos espíritos. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas esse processo evolutivo, então, é o processo de individualização de um espírito. Ele vai adquirindo essa individualidade cada vez mais para se tornar dono das suas próprias potencialidades, até um patamar evolutivo em que ele já esteja totalmente de posse dessas potencialidades, totalmente desenvolvido, totalmente já evoluído. Aí o processo evolutivo toma outros contornos que a gente ainda não conhece, né? Que a gente pode especular, mas ainda não é dado a nós conhecer, nem o Livro dos Espíritos esclarece, que é, por exemplo, o processo evolutivo de Jesus, né? Ele já está num patamar de evolução que a gente desconhece o que é essa evolução desse espírito nesse momento, que está muito distante do que a gente consegue compreender, por isso a gente não entra nesse mérito desse estudo. Os espíritos, eles foram criados em algum momento. Deus criou cada espírito em um momento diferente. Então Deus está sempre criando espíritos. Isso é algo da natureza, da característica de Deus. E cada espírito, então, portanto, teve um início, né? Não existiram desde sempre junto com Deus. Eles foram criados em algum momento. Mas não foram todos criados ao mesmo tempo. Então, cada espírito tem o seu momento da criação, que é um mistério, que não é possível saber, segundo os espíritos esclarecem aqui no Livro dos Espíritos. É um dos mistérios da criação. Mas é da natureza de Deus estar sempre criando, porque Deus, segundo a gente já estudou anteriormente, os atributos da divindade, Deus é soberanamente justo e bom, Ele é onisciente, onipotente, enfim, inteligência suprema. Então, Deus, o que tem a Deus a se ocupar é com a criação, já que Ele tem todas essas características soberanamente desenvolvidas nele. Então, o que Ele pode fazer é a criação. Então, Ele está desde sempre criando espíritos, né? E esses espíritos vão estar sempre sendo criados. Então, não existe um momento em que Deus criou os espíritos e parou de criar, e nenhum momento em que Ele resolveu não criar mais. A criação ela é contínua, sempre está havendo. A gente não sabe quando cada um dos espíritos foi criado, mas é o que explica diferentes estágios evolutivos que a gente vê nos seres que povoam o universo. Então, por exemplo, uma bactéria tem um estágio evolutivo muito mais inicial, um princípio inteligente ainda. Um homem já tem uma inteligência desenvolvida, já é um espírito já mais desenvolvido. Um ser angelical, né, um espírito de luz, um espírito puro, já está bem mais desenvolvido. E há infinitos outros espíritos. A escala evolutiva ela é infinita, a gente vai estudar isso detalhadamente mais para frente, mas ela tende ao infinito porque Deus sempre criou. Então tem espíritos que já estão lá na frente na evolução, infinitamente na nossa frente. Né? Então, se a gente comparar Jesus com a gente, a distância de Jesus para a gente é infinita. Se a gente lembrar que Jesus estava presente na formação da Terra há 4,5 bilhões de anos. Jesus já era o governador então, da Terra, já era então um espírito de muita luz, evoluído e puro. Né? Então, a criação ela é contínua. Mas, por outro lado, embora a gente tenha um início, foi criado um dia, a gente é um espírito eterno, ou seja, todos os espíritos são eternos, nunca vão deixar de existir a partir do momento que eles são criados. Né? Então não existe um fim, embora exista um início, um começo, não existe um fim na criação, ou seja, não existe um término na existência do espírito. Tá? Então todo esse conteúdo então, que a gente queria falar sobre a natureza e a origem dos espíritos. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no nosso canal para apoiar o nosso trabalho e compartilhe com outras pessoas para que também tenham acesso a esse conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.